Fala amigos do Gabaritei, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas que o pessoal mais procura e mais pede, que é interpretação de problemas, né? De matemática. Que na cabeça das pessoas é um dos maiores motivos da pessoa ir mal na matéria. Só que é um grande engano você achar isso daqui. Na verdade, você acreditar que você erra matemática porque você não sabe interpretar os exercícios, talvez seja o seu problema, tá? Porque interpretação de problemas na matemática não é que não existe, não é que não é um problema, mas não é algo que você deveria estar focando, ocupando como motivo central, tá bom? Por que eu estou falando isso daqui? Porque cada matéria, cada parte, cada assunto de matemática vai ter uma explicação, vai ter um conceito por trás daquilo. Por exemplo, quando a gente fala de porcentagem, a gente fala 10% de uma camiseta que custa R$50. Se você está errando a interpretação disso daqui, não é um problema de interpretação, é um problema de que você não sabe porcentagem. Se você pega um exercício que fala que a pessoa jogou um dado de 6 lados e qual que é a chance de tirar o número 2 no dado, não é um problema que você não está interpretando isso daqui. O problema é que você não sabe a matéria, entende? Quando você sabe a matéria, quando você entende a teoria, quando você entende o que está acontecendo, você consegue converter a informação para a matemática. Isso só não acontece quando você não entende a matéria. Tá? Em termos gerais, a gente pode fazer um dicionário com os termos para você não errar mais, mas eu acho isso daqui, é o que eu disse. Se você estudou a matéria, você sabe quais são esses termos. Então, por exemplo, adição. O exercício vai falar o quê? Qual que é a união entre, ou qual que é a soma entre as idades de João e Maria? É mais, né? Você sabe que é uma adição. Qual que é a diferença entre a idade de João e Maria? Cara, se você entende o conceito de subtração, você sabe que diferença é o quê? É subtração, ok? Multiplicação, né? Qual que é o produto? Talvez aqui você tenha que saber, né? Mas multiplicação geralmente vai falar qual que é o produto de 3 e 2, entre 3 e 2. É o que? 3 vezes 2. Quando fala de também, geralmente vai ser multiplicação, por exemplo. 10% de 50. É o que? É 10% vezes 50, ok? Então vai ser multiplicação. Divisão é um pouco mais fácil, porque geralmente vai ser assim, qual que é a razão entre A e B? É A dividido por B. Quanto que é A por B? O valor de A por B? A sobre B. Quociente entre A e B? É A e B. Né? Claro que eu estou usando letras, mas você substitui pelos seus números. Ou então parte também. Qual que é a oitava parte de 45? Então, 45 dividido por 8. Né? São 8 partes. E como que você sabe disso? Estudando a matéria de divisão, estudando a matéria de fração. Então, não é uma questão de interpretação. Não é como se você fosse estudar uma coisa específica e do nada você vai ficar boa em interpretação. Não. Você tem que estudar as matérias. A matéria que é o exercício que você está tendo dificuldade. Isso daqui é um geralzão, né? Mas que eu acho que é bem básico. Qualquer pessoa consegue entender isso daqui. Igual. O que é o igual? É quando ele fala quando ele fala que tem. João tem 8 anos, né? Então, João igual a 8. A idade de João equivale a 8 anos, igual a 8. Né? Não tem muita dificuldade aqui. Aqui é uma coisa que às vezes a pessoa não pode não entender, mas o que é o oposto? O oposto de 2 é menos 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Tá? Inverso lembra de inverter o lado, e oposto lembra da nossa reta, né? Para cá vai ser os negativos, para cá vai ser os positivos, e aqui são os valores opostos, tá bom? Então assim, conforme você vai estudando, vai criando um dicionário, vai criando uma lista de termos, caso você tenha alguma dificuldade. Se você não sabe o que é, você vê a resolução, você descobre um novo termo e vai aprendendo, tá? Então não tem muito mistério. E aí a grande questão é o seguinte, né? Por que você errou a questão? Você tem que se perguntar isso sempre que você erra uma questão por causa de interpretação, entre aspas. Tá? Você tem que entender qual que é o motivo real, sem interpretação, sem essa questão de interpretação. Então, por exemplo, o exercício fala assim, quanto que é 10% de um número... Não, desculpa. 10% de um número vale 1.200. E a pessoa faz o quê?
10% de 1.200. Não é isso que o exercício está falando, né? Aí é uma questão também de português, é uma questão de, sei lá. Mas o exercício não está falando isso. Ele está falando que 10% equivale, né? Vale 1.200. Ou seja, 100% vai valer quanto? Vai valer 12.000, né? Então, se você fez isso daqui, você multiplicou um pelo outro, está errado, cara. E aqui é isso aqui. Pronto. Está errado, tá bom? Então, você tem que perceber por que você está errando, onde você está errando e aprimorando com o tempo, né? O problema é que a maioria das pessoas erram e não entende que erraram, não entendem por que erraram e continua assim. Outra forma de você melhorar com esse negócio de interpretação, entre aspas, é você testar hipóteses. Então, por exemplo, a idade de João é o triplo da idade de Gabriel acrescido de 7. Aí a pessoa lê isso daqui e ela pensa assim, né? Então, João, triplo da idade de João é o quê? 3J, ela pensa. Igual a quanto? A Gabriel, que é G, acrescido de 7. Então, mais 7, né? Que é isso daqui. E aí, isso daqui está certo ou não? Se você ficou com dúvida, se você não tem certeza, o que você faz? Você faz uma suposição, por exemplo. Então, ó, se a idade de Gabriel tem 2 anos, se ele tem 2 anos, né? Então, ó, se Gabriel tem 2 anos, não vamos aplicar por aqui, vamos aplicar pelo texto. A idade de João é o triplo da idade de Gabriel acrescido de 7. Então, Gabriel tem 2 anos acrescido de 7, certo? Então, triplo da idade de Gabriel. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Triplo de 2, 6. Mais 7. Vai dar 13. Certo? Então, João tem 13 anos. Agora, vamos aplicar na nossa fórmula. 13, 2. 3 vezes 13 igual a 2 mais 7. Vai dar 26. Opa. Igual a 9. Não dá nada certo, né? A gente percebeu que aqui, ó, se a gente aplicar a fórmula que a gente inventou, deu errado. Então, qual que é a lógica que a gente fez aqui, pensando aqui? Né? O triplo da idade de Gabriel, 3 vezes Gabriel, mais 7, é igual à idade de quem? Do João. Pronto, descobrimos. Tá bom? Então, você pode criar hipóteses, mesmo que o exercício não dê idade, o valor da idade, você pode aplicar algum valor simples, para você aplicar e tentar ver se dá certo, ok? Então, a dica final é isso. Não existe essa questão de interpretação de exercícios. O que existe é você não entender a teoria. Você não entender como que funciona a matéria. Às vezes você decora que divisão é fazer a continha assim, e aí você não entende qual que é o conceito por trás da divisão. Isso que é importante. Por isso que a gente fez essas aulas de matemática básica. Beleza?